Sejam todos bem-vindos, eu sou André Luiz e a gente vai falar sobre diagrama de classe, tá? Vamos lá como fez aquele exercício da aula passada, a gente vai tentar resolver agora aqui. Então, foi dada essa matriz aí, todos esses números. E qual a primeira função da gente? É gerar uma base com esses números, diagrama de ramos, diagrama de frequência e um histórico dessa frequência. Vamos emular essa matriz aqui. Então vai ser uma matriz 8 por 5, que o total de números vai dar 40. Então, o menor valor dela será esse 13,3. E o maior valor será 24,4. Sim, com isso, o ramo que a gente vai fazer, só vai de 23 a 24. Isso aqui é legal porque tem muita gente que não está entendendo essa parte aqui, porque é 13 até 24. Então, ele vai do menor até o maior. Então, aqui, só para a gente diferenciar, será nosso ramo. E aqui será a nossa folha, tá? Vamos lá. Então, como é que vai ficar aqui? A gente vai ver quais são os que tem. Ramo de 13 a 24, a gente já pode botar aqui um 13 a 24. E a gente vai selecionar número a número para a gente identificar as folhas. Ó. 13, ele é 13,3. Então, 13, ramo, folha 3. No caso do 14, a gente tem o 14,4. Ok? A gente tem no caso do 15, 15,9. No caso do 16, a gente tem 16,8. Encontra esse aqui e tal. Aí a gente começa a ver quantidade de número grande. Por quê? Porque no 17 a gente tem 17,1. Vamos achar o 17. 17,1. A gente tem 17,3. Vamos achar o 17,3. Ups. 17,3. A gente tem 17,4. E assim sucessivamente. Assim como o 18, a gente tem 18,1, 18,3, novamente 18,3, novamente 18,4, 18,4 duas vezes, e assim sucessivamente. O ideal é que no final a gente some todas essas folhas aqui e dê o número 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sim, desculpa. Aqui deu 39 porque o programa não aceitou o zero, tá? Se a gente for ver lá, tem 19, tem 19, 0. Mas ao final dá 40. Então, para o ramo 13, só detalhando, só um elemento 3.3. Com isso, só a folha será 3. Para o ramo 16, só tem um elemento com 16,8, cuja folha será 8. Isso aqui eu acho que deve ter ficado claro para vocês. A gente vai ter mais exercício com isso. Então, vou fazer a de frequência, tá? A gente vai utilizar essa mesma que a gente fez primeiro, de ramos e folha, e vamos fazer a de frequência. Então, qual a frequência que se repete a sua folha no ramo 3? No ramo 3 ele repete uma vez, no ramo 14 nenhuma, no ramo 15 ele repete-se uma vez, no ramo 17 repete-se 6 vezes, no ramo 18 9 vezes, e assim sucessivamente. Mesma coisa aqui, a gente contando a quantidade de frequências, daria dar 40, que é o número total da matriz. Então, na folha de ramo 13, só um elemento, logo a frequência será 1. Aqui a gente já começa a fazer um gráficozinho de como é que ficaria esse ramo de frequência. No 13, 1, 14, 0, e aqui a gente começa já a ter uma regra de produtividade. Uma regra de produtividade, desculpa. Como ficaria o gráfico. Então, para a gente descobrir a frequência real, como é que foi feita essa frequência, a gente vai fazer a seguinte formulazinha, tá? A gente vai pegar o número e dividir por 40. Então, 1 dividido por 40, 3,3, frequência real. 0 dividido por 40, 0. 6 dividido por 40 dá 0,15, assim sucessivamente.
Com isso a gente consegue a frequência real, caso ele solicite isso, claro. Então, agora para nós fazer nosso histórico de frequência. Vamos logo alinhar aqui os dados que a gente vai precisar para fazer isso, tá? Primeiro dado, a amplitude máxima, ou o valor máximo, né? Que seria 24,4. O menor valor, isso é 13,3. Então, a amplitude total será o valor maior, 24, menos o valor menor, 13, que vai dar 11,1. Em si é igual ao número de classe. Então, como é que a gente vai calcular esse número de classe? É a raiz do número, no caso 40, raiz de 40, que aproximadamente dá 6,32. Mas aí, para questão de cálculo, a gente vai começar a arredondar esse valor. Então, aqui eu botei logo, amplitude sobre o número de classe é igual a amplitude de classe. Então, 11,1 dividido por 6, como a gente arredondou aqui esse 6, vai dar 1,85. Tá? Também vamos arredondar 1,85. Como a gente trabalha com estatística, são dados aproximados, a gente vai botar como 2. Então, o que é que isso deriva, né? Como é aproximadamente 2, e para não ter redundância, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que, como começa no ramo 13, a gente vai ter que dar uma variação de 2. Só que se a gente der 2 para cá, vai dar de 13 a 15. Mas a gente vai ter que repetir 15. Para não ocorrer isso, o que é que a gente vai fazer? A gente bota 1,9. Como é 1,85 aproximadamente também, a gente vai fazer o quê? A primeira classe ela vai de 13 a 14,9. A segunda classe ela vai de 15 a 16,9. E assim sucessivamente até 24,9. Então, intervalo de classe de 13 até aproximadamente 2. Como o valor ali foi aproximadamente 2, a gente não tem esse problema todo. E agora a gente começar o exercício. Então, lembra daquela tabelinha da frequência? A gente vai utilizar ela agora e vai colocar aqui, ó. A classe de 13 a 14, ela vai englobar o número 13 e o número 14, que é 1 e 0. Mesma coisa acontece da classe 15 a classe 16,9, a gente vai 1 e 1. E assim sucessivamente. No final, só voltando aqui para vocês verem, a gente vai somar, tá? Esses valores aqui, ó. Cada valor desse corresponde a uma classe, ou um intervalo de classe. Isso aí. Então, como é que ficou nossos valores aqui? A gente ficou para a primeira classe 1, segunda classe 2, terceira classe 15, quarta classe 16, 14, 2. Então, aqui a gente já gera nosso histórico de frequência. A gente fez aqui um gráfico até similar ao outro, mas agora com o nosso histórico de frequência, tá? Aqui eu fiz uma ilustraçãozinha para vocês darem uma olhada no como ficou. Então, ó, a classe com o intervalo 13 a 14 ficou 1 do 13 e 0 do 14. No caso, ficou 1, ele vai representar isso aqui. Classe 2 a mesma coisa, classe 3, 4, e assim já fica um gráfico ou um histórico de frequência. Aí está o histórico, gostaria que vocês tenham aprendido, qualquer dúvida, vou estar na sala, a hora que for. Obrigado, André Luiz.